Manda brasa, irmão. Fogo do céu. Boa noite, gente. Boa noite. Bem-vindo todo mundo aqui. Uma semana com muita vivência que se chama chuva, né? Porque através da chuva nós temos alimento para nós, né? Milho, peixe e muito alimento mais que a chuva dá para nós. Assim que a chuva é uma bênção também. E também vamos pedir um pedido de orações. Sempre teremos pedido para nós pedir, né? Eu agradeço, né? Porque eu estou passando aí por uns planos grandes que é sobre a minha doença, né? Eu vi que eu praticamente estou vencendo. Amém. A minha diabetes está 98. Aí fica só, mais que sobe é 120. Né? Mas quem vinha com 470, 520, aí tá bom. E eu estou sendo acompanhado também pelo médico, né? Mas em compensação eu estou só me acompanhando com ele. Eu não estou tomando os medicamentos, não. Né? É só no controle No controle da diabetes. Certo, tá ótimo. Isso é um motivo de... Aí só que o doutor lá perguntou se eu fazia academia, né? Não faço não, mas o senhor precisa fazer academia. Tá bom. Eu vou fazer. É só bênção. É bom. Amém. Parabéns. O que mais? Ele já está orando pela viagem da sua filha, né? Das Realmente. 7, né? Chegando. Sei que ela veio bem e voltar bem, né? Se Deus permitir, julho, né? Logo chega julho. Rapidinho. Rapidinho chega, já vai estar aqui de novo, se Deus quiser. Eu abençoei todo o semestre. Vamos estar orando pelo Carnaval. canal. Não, mas Pelo retiro. Calma. não, mano. É boas festas, né? Não, a gente vai sair do meio do povo, mano. Tá certo, sabe? Ó, quando a gente vai pra lá, o que tem de coisa no meio da estrada, né? Mas vocês não entenderam errado, hein? Vamos estar orando, né? Porque tem um propósito bom aí, né? E a gente sabe que tem alguns dias para chegar e pode se levantar algumas coisas para querer impedir, né? E é uma época que a gente sabe, como o Claudio falou, é uma época muito perigosa, muitas coisas acontecem. Lembrando aqui na memória, eu me lembro que eu rodava de Uber carro 2016, se me dá a memória, 17, como assim? Até 17. E eu estava justamente numa sexta-feira de carnaval, quando se inicia. Eu vinha na Monsenhor Tabosa, sentido Varjota. Quando eu passo ali pela abolição, no cruzamento, naquela bifurcação do Pão de Açúcar, que eu entro com uma senhora, uma passageira, veio uma Hilux louca. Aí o cara entrou aqui na minha frente e quando aqui para esse banco, faltou nada para nós. Do jeito que ele entrou aqui com tudo para a direita, para entrar na direita lá, ele subiu a calçada do condomínio, aí foi batendo outra calçada, cortando, sem controle. E eu me lembro que, na época, eu estava fazendo planos para querer comprar um carro novo, para ficar rodando só de Uber, era um dinheiro bom e tal. E eu lembro que naquela noite, como Deus fala muito com a gente, né? Eu lembro que naquela noite eu encerrei aquela corrida, aí eu peguei, rapaz, vou para casa. Os meus planos eram passar a noite rodando. Porque algumas vezes eu passava, virava a noite. E eu peguei e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, o El estava lá na Paraipaba, na Raivone. Ele estava fazendo serviço lá na casa dele, o El. Lá naquela casa lá, eu peguei, cheguei em casa e falei, mulher, ó, arrumar as coisas para Paraipaba, bem meia cedo. E eu não vou mais trabalhar em Uber, não. E era a minha renda. E eu não vou mais trabalhar em Uber. E eu me lembro que eu fui lá, nós estávamos lá sentados, veio uma cobra coral na minha direção, o Elton que viu. O Elton que viu, tá vendo? O Elton é de mil, essa cobra coral aqui. Diz que tem uma falsa, mas ninguém sabe, você quer ela aqui na minha direção. Aí, resumindo, naquele dia eu decidi parar de rodar de Uber, e eu me lembro que eu passei 2 meses desempregado mesmo.
problema financeiro e tudo, mas naquela noite Deus me libertou daquilo ali. Depois eu quis trabalhar de novo, me libertei, graças a Deus. Não, pô. Então é bom a gente orar, né? Porque a gente sabe o que é que o inimigo tem preparado, né? Para momentos como esse, né? Que é um momento bom. Eu particularmente não vou estar lá na segunda com os irmãos, porque eu levo, trago a esposa para o trabalho, que tem aquele negócio de ônibus, porque se não fosse isso, eu iria na segunda, porque para mim não tem problema eu fechar minha oficina na segunda, abrir só na quarta, não tem problema, mas eu estou orando a Deus para que eu possa estar lá na terça-feira com os irmãos. Tá certo. Pedir pela irmã Débora, que está voltando, ela disse que Já? também vai vir de lá, vai sair domingo. Sai domingo agora. É, chega provavelmente na terça-feira. Faça uma boa viagem. São 58 horas, né? 58 horas de ônibus. 58, 26 horas. Nós viajamos quase 24 horas. Cansando aí. O motorista entrou, né? Vai trocando ainda mais, né? Vocês foram na marra, né? Mas é bom, viu? Só Deus mesmo para. Pronto, mais um período de oração para nós. Luiz? Não, o Luiz está feliz em estar aqui falando isso. Vamos lá, seguimos. Vamos orar. Irmão, que os caras. Olha. Hã? Senhor Deus, é maravilhoso. Senhor, desde então, eu quero te dar graça, Senhor, por este lar, que mais uma vez abra suas portas para nos receber. A irmã Marta, nosso irmão chileno, as suas filhas, Senhor, estão aqui nos receber sempre muito bem. Que bom, Senhor, de estarmos aqui. Que bom que o Senhor nos deu a vida, nos deu mais um dia que nós podemos nos reunir como igreja do Senhor. Que bom que a irmandade se encontra aqui presente. Irmãos que vieram de longe, irmãos que vieram de perto. Mas é bom, Senhor, esse esforço ao qual fazemos para nos reunir, para glorificar o Teu nome. Senhor, toma em Tuas mãos, nós pedimos orações. Desde então, quero entregar em Tuas mãos, Senhor, a vida da Raquel, essa jovem que amanhã estará saindo, Senhor, em viagem para se direcionar até a cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, para poder continuar, Senhor, com seus estudos, a qual ela está se dedicando para lá. Mas, Senhor, guarda essa jovem, que onde ela estiver, Senhor, ela possa temer a Ti, que ela possa confiar em Ti, que ela possa resplandecer a luz que existe nela, Senhor, que ela possa ser luz onde ela estiver. Dá bom ânimo a essa jovem, Senhor, guarda ela em segurança, que toda viagem possa correr bem, não só para ela, mas para aqueles que estão ali compartilhando o voo junto com ela, que ela possa chegar em segurança. Toma em Tuas mãos, também avisa a nossa irmã Débora que está retornando, Senhor, ela vai vir de ônibus, é uma viagem longa, extensa, e nós sabemos os perigos que existem na estrada, chuvas, muitas coisas são diversas que podemos imaginar, mas está em segurança, Senhor, aquele ônibus a qual ela vai vir, todas aquelas pessoas que vão vir com ela, para chegar em segurança também, Senhor. Senhor, toma em Tuas mãos esse projeto ao qual temos de nos reunir, Senhor, ali na segunda, na terça, popularmente conhecido como dias de carnaval, Senhor. E é um dia, Senhor, ao qual essa igreja aqui, Senhor, vai estar ali se reunindo para aprender, para buscar mais de Ti, compartilhar, Senhor, um momento tão grandioso que existe, Senhor, quando estamos reunidos em comunhão com os demais irmãos. Aqueles que estão planejando ir, que possam chegar até lá. Aqueles que talvez ainda não planejaram, por algum problema, por alguma circunstância, o Senhor possa fazer o melhor, Senhor, de acordo com a Tua vontade, mas que possa haver bom êxito, boas coisas ali, bons conhecimentos que podem ser compartilhados uns com os outros, Senhor. Então, em Tuas mãos, Senhor, a vida do nosso irmão Cláudio, esse Senhor, que, como ele bem falou, Senhor, ele tem vencido a diabetes, Senhor, ele tem controlado. Que bom, Senhor, podemos ver o nosso irmão mais firme, mais vigoroso, com mais amor, com mais saúde, Senhor, para poder lutar, continuar os teus caminhos. E que ele possa continuar se alimentando bem, que ele possa fazer o tratamento de forma correta, com a necessidade acompanhada. E assim, Senhor, nós sabemos que
quando os médicos falam que devemos fazer uma academia, é porque o local ali é um local onde tem equipamentos. Mas se não for lá, assim, em qualquer outro lugar que o nosso irmão Cláudio ele possa sim buscar um fortalecimento físico para ele, pois nós sabemos que com a nossa idade vai se debilitando, o nosso corpo vai ficando mais frágil, nós vamos perdendo um ânimo, Senhor. E nós sabemos que o nosso corpo é pesado para suportar só. Tem que sim existir ali uma massa muscular que possa resistir para aliviar as dores, para que possamos ter uma boa vida com saúde, Senhor. E que ele possa buscar de alguma forma se fortalecer os seus membros, pois nós sabemos que existe uma dificuldade, uma velhice, com tudo. Mas não só ele, mas demais que também possam se fazer, possamos se cuidar, Senhor, pois é bom nós cuidar do nosso corpo, pois nosso corpo é santuário, e que esse corpo possa ser bem cuidado, com saúde, Senhor, não com vaidade, com coisas assim, mas um corpo firme, com saúde limpa, Senhor, que nós possamos buscar assim. Senhor, meio como eu te falei, que o Senhor possa nos livrar dos acidentes, pois, como eu relatei aqui, aquela noite, naquele ano que o Senhor sabe como aconteceu e de que forma aconteceu. E ali, Senhor, eu vi a tua graça sobre a minha vida, como de muitas pessoas que têm as suas vidas libertas, que têm as suas vidas salvas em alguns momentos de apuro. E que bom, Senhor, estamos aqui em segurança, que o nosso louvor, a nossa adoração, ela seja para Ti, para honrar a Ti, para glorificar a Ti, Senhor. Que tudo seja para santificar o Teu nome e nos santificar, pois o Teu nome já é santo, Senhor. Essas crianças que aqui estão nos acompanhando, que elas possam entender, que elas possam compreender, Senhor, pois elas são o futuro, Senhor, da Tua igreja, são elas que vão proclamar, se assim o Senhor não voltar, Senhor. Olha por cada um delas, protege, e que assim seja, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. Restaura o meu ser para o teu louvor. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em
adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados ao Rei. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou. Rei de Israel, domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados ao Rei. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou. Rei de Israel. Não, nós vamos combinar, viu, mano? Você tá ajudando. Tá bom, irmão, tá bom. É só pra... Deixa eu ir até aí, tá? Não me passar aqui. Obrigado. Vamos abrir nossa Bíblia, Eclesiastes 12. Vizinho a Eclesiastes, Provérbios, viu? Provérbios, Salmo. eu leio toda a semana este capítulo. Toda semana, umas 10 vezes por dia. O capítulo. 12, Né? 12, é. Eclesiastes 12. Pronto. Eu gostaria que cada um de vocês lesse um capítulo. Um versículo, né? Um versículo, perdão. Um versículo. Pronto. Aí começando com a senhorita Ivone, né? Aí número 1, aí vai, tá? Chegar ao final, né? Até o 14. Lembrem-se do seu Criador no dia da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que vocês dirá, não tenho nele prazer. É só um, né? É, só um só. Versículo 2. 2. Agora é o 2, ó. 12, 2. 2, 12. Não, 12, 12, 2. 2. Versículo 2, né? Lembre-se do Criador antes que se... É o 2, amor. Versículo 2. Então, aqui. Começa assim mesmo. Aí é? É. O versículo 2? Lembrem-se do Começa seu assim. Criador. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva.
3. Lembrem-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessar os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecer os que olham pela janela, os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar, a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarão a desaparecer. Como também, quando tremeres, o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como florescer a madureira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeados pela praça. Diz o versículo Antes que se quebre a cadeia de prata e se desperdice o copo de ouro. E se desperdice o canto junto à fonte. E se despedace a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como é, e o pó volte à terra como é, e o espírito volte a Deus, que o deu. 8. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Versículo 9. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E atentando, esquadriando, compôs muitos provérbios. Versículo 10. O pregador procurou agradável e escreveu com retidão para falar é verdade. 11. As palavras do sábio são como aguilhões, e como pregos que, bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dados pelo único pastor. 12. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. 13. De tudo que se ouviu, a conclusão e está. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. 12. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Que bonito escritura, né? Aí temos muita coisa para nós explicar agora, né? Lembrar que nós sempre é nosso Criador, né? Ele lembra do seu Criador no dia de sua mocidade, antes que venhamos no dia mau e cheguem anos que você dirá: não tenho nele prazer de lembrar do Criador antes que se escureça o sol e a lua e a estrela. Digamos que está falando que nós temos que aproveitar a juventude para fazer o bem, né? Não ficar velho para não lembrar de Deus, né? É bem interessante, né, que ele fala, né, como bem o irmão citou, que o dever de todo homem na face da terra é lembrar do seu Criador, né? E o pregador aqui, né, ele vem falando sobre essa situação, que a gente é jovem, mas daqui uns dias a gente está sem condição de ter os nossos guardas firmes,
né? E as nossas pernas também feriam, né? Até ele fala até também dos nossos moedores, como o meu aqui, eu não tenho mais nenhum, né? Não via, não. Então, tudo isso aí, não via, não. Tudo isso aí é o estado do homem que, às vezes, se entrega velho ao Senhor, né? Se estraga. Graças a Deus que eu conheci Cristo aos 33 anos de idade. E aí, com o tempo, né, eu não me tornei tão duro, de tal maneira não ter prazer no meu Criador, né? É isso que também ele está nos alertando, porque o meu pai, eu me lembro que quando ele ficou doente, quebrou a perna, foi um momento que eu tive que, o melhor momento de me evangelizar ele, né? Que ele estava com a perna quebrada, não podia sair. E ele sabe ler bem, né? Meu pai, vem aqui, disse que o seu batismo não foi assim, né? Aqui é falado bem, né? A Bíblia foi escrita por homem, aquele negócio todo, sabe? E, realmente, pai, a própria Bíblia diz que ela foi escrita por homens, inspirada por Deus. Né? Aí ficou pensando, sabe? Aí no dia que ele me deu a palavra, que ele ia, né, comigo lá, visitar lá a gente, foi o mesmo dia que, né, ele faleceu. Chegou meio cambaleando, chega de mosto. Ele chegou cambaleando, eu digo, pai, seu filmezinho de palestra lá em cima, já. Aí tá passando, eu digo, pai, é no canal lá, só de filme de palestra, eu sei que o senhor gosta. Aí os meninos subiram ele e eu vim pro culto. Aí foi a última vez que eu vi meu pai. Então ele já estava nesse estado que Salomão, ele está falando aqui, né? Sem força nas pernas, vendo só vulto, né? Essa é a situação de cada um de nós. Não deixar assim, não, eu tô, né? Pode ir, irmão. Pode continuar. Ele deu. É a pergunta. Para lembrar, precisa de enxergar, precisa de força, precisa de ir, de voltar. Precisa. Para lembrar, precisa disso? Não. É um sentimento, vamos dizer assim, abstrato, né? Estou falando da lembrança, né? A gente tem que se perguntar qual o lembrar que ele está falando. Só se lembrar, me lembrei. Lembrar, né? Que não tem movimento. Que não tem ação. Meu patrão diz assim, meu patrão, quando é meu patrão, né? Que eu trabalho com ele, lembra de mim. Ele está falando como? É só para lembrar dele, da cara dele. Na questão do que tu faz para ele. Na questão do que eu faço para ele. Da obrigação que eu tenho com ele. Aquilo que eu tenho que executar. Porque às vezes, infelizmente, a gente vai vendo que nós vamos ficando céticos e a gente pega o pé da letra, a palavra de lembrar, de recordar, isso que é a fé, a própria fé, é finalmente de que não se vê e a gente esquece da ação, né? Se você olhar para o mundo, os alcoólatras, os drogados, as prostitutas, aquilo que está longe de Deus, eles, na mente deles, para eles, eles não esquecem de quem? De Deus. Eles falam bem, às vezes tem pessoas que conhecem até versículo decorado muito mais no final, dá um sermão, hoje virou moda todo mundo se encantar com um exemplo, né? Um drogado, uma prostituta, falando da palavra de Deus e exortando. E isso ficou muito complicado nos dias de hoje. E aí, às vezes, a lembrança fica essa. Aquela questão quando a gente acaba visitando pessoas que às vezes se afastam, não está mais congregando, não está mais no corpo. Nem no corpo, né? Em qualquer local, nem com a família. E a primeira coisa que a gente diz é o quê? Isso. E também, às vezes, que não esqueceu de quem? De Deus. Esqueceu da igreja, dos irmãos. Então, é uma lembrança que não está de acordo com as necessidades que o pregador fala. Porque ele fala na lembrança, mas uma lembrança de executar e ver o que é o Criador, aquele que criou, aquele que nós somos dependentes, o que é que ele espera da criatura?
nós não começarmos a entender, nós vamos estar sempre o quê? Lembrando, falando, não lembrei, não esqueci. E onde é que está a necessidade dessa lembrança? Porque essa lembrança aqui é uma lembrança que precisa de enxergar, de falar, de aguentar o peso, de suportar, de estar com algum vigor, mas estou aqui só para lembrar, só para recordar. Para ir, né? Para executar aquilo que o Criador pede. Que a pessoa sempre pediu. Não posso. Me chamou a atenção do versículo 11 sobre os pregos, né? Porque o prego ele tem aquela função de fixar, né? E a gente sabe que quando a gente vai fazer uso de um prego, a intenção é manter a coisa no lugar, fixa, né? E eu vejo aqui nesse texto que nós precisamos, algumas coisas que precisam ser fixadas na mente. Uma coisa que a juventude passa rápido. Ela não é eterna, né? Às vezes a gente, quando é jovem, até pensa, né, que a velhice nunca vai chegar, né? Ela chega e isso precisa ser lembrado até, porque você tem que aproveitar essa juventude. É interessante, todo o livro de Eclesiastes, ele fala muito sobre como aproveitar a vida. Só que aproveitar a vida como uma outra lembrança, né, de que você um dia vai prestar conta com Deus dela, né? Então você pode. A vida, eu considero a vida linda, bonita, bela, né? Só que o homem é que destrói essa beleza e a gente tem que fixar na mente que entregar nossa juventude, como esses meninos aí tomaram essa decisão há pouco, né? O Daniel, o Matheus. É algo maravilhoso, porque você vai usufruir de um entendimento maior que a velhice não permite, né? A mente já não consegue absorver, entender. E a juventude é um dom lindo, maravilhoso, mas ele é passageiro. Preciso fixar isso na mente, no coração, que as nossas atitudes um dia nós vamos prestar conta dela, como falou aqui, né? Seja bom, seja ruim. E é interessante, a mocidade, né, que o cara é a mocidade, mas ele fala aqui, ó, antes que venham dias maus. Então, é como se aquele que ainda tem, né, o mesmo pouco da força da mocidade, de poder falar, de poder fazer algo, antes que venha esses dias que, vamos dizer assim, dolorosos da terceira idade, né, como o pessoal fala, né, do ancião, ter que andar com a bengala, né, não poder mais andar, não poder mais sair, não poder falar, não poder mais estar em todo canto, não conseguir mais nem enxergar. Então, é esse ponto também, a mocidade desse ponto, de toda a juventude, de toda a vida, antes que a gente não tenha o quê? Mais nenhuma condição. Antes Porque o pecado, ele queira que não queira, ele laça as pessoas. Por exemplo, a gente chegamos na Paraipaba. Parece que eu passei mais ou menos contigo, o irmão Raimundo, e os irmãos, uns 11 anos, né? Fizemos uma amizade com o pai dela aí. Parece uma pedra, mano. A gente fala, o cara, né? Nem liga. Demos um bom testemunho ali dentro, né? E fomos movidos de escândalo. Mas mesmo assim, ele nunca se drogou, né? Entendeu? Por quê? Por causa que chegou a velhice. A vida trouxe um prazer para ele que não é deles. Então a gente precisa ver essas coisas assim, coisa que se nota, né? E a nossa vida, ela é passageira. E no momento que a gente conhecer o Senhor, o que a gente tem que fazer é ter palavras sábias e pregar esse negócio de pregar fixo, né, no coração do jovem, é a doutrina pura, né? Aquilo que
o jovem precisa para que mais tarde ele nunca se esqueça, né, do seu Criador e volte aos caminhos. Você viu? Irmão Antônio, dê aí o seu alô do que o senhor entendeu aí do seu versículo. Interessante o ensinamento que Salomão traz aqui. É para a gente realmente fazer o nosso melhor na mocidade mesmo, né? Na juventude. Porque às vezes nós se pega ali se dedicando muito às coisas do mundo, né? E a gente acaba que acha que Deus ele pode esperar mais um pouquinho. A gente acha que Deus pode... Ou acha o que ele pode esperar, o que ele deve esperar, né? Só que às vezes esse esperar ele não se concretiza, né? Às vezes você fica no meio do caminho. Porque eu me lembro que pelo meu tempo, que eu já comecei a tentar caminhar com Cristo, em 2014, na Batista, e eu me lembro que no começo eu tive ali um pico de vigor, de vontade, me esforçava e tudo, e depois as coisas se desencaminhou. Aí depois que eu fui para a Igreja de Cristo, quando eu queria realmente ali ficar, aí eu botei como obstáculo a necessidade, que é um defeito que a gente tem. Achar que pela necessidade não pode fazer mais, não pode se empenhar mais. E no final de tudo, eu vejo que tudo isso foi só mentira. Porque às vezes o que o mundo quer pregar para essa juventude de hoje, eu gosto muito de falar isso, lá o pessoal que vem na minha oficina, é a mentira. É uma grande farsa. Mostra um mundo talvez muito bom, muito cheio de luxo, muitas coisas que são boas para a carne, mas que matam o mundo, que destrói. E a gente se pega se empenhando tanto, com tanto esforço para conquistar uma casa, um carro, e acaba que a gente vai abandonando ali Deus, e a gente esquece que tudo que permite é Ele. O Elton dizia muito para mim que se o Senhor não edificar a casa, não vou trabalho que edifica, né? Eu digo por experiência. Quanto mais eu trabalhava, saco vazio, sem Deus, sem dinheiro, e basicamente ali no precipício. Na hora morrer e bater de cara no inferno, sabe? Porque eu achava que eu tinha que aproveitar a minha juventude, porque eu achava que eu tinha que esperar um pouco, que Deus tinha que esperar e que vai dar tempo. Só que eu fui entendendo que mentira, tudo foi fácil, tudo foi mentiroso. E eu vi que realmente tinha que me dedicar mais a Deus. Irmãos, assim, não por glória, por vantagem, por nada. Pela pessoa do Senhor. Quando realmente eu me depositei mais às coisas de Deus, as coisas se tornaram mais fáceis. Mais fáceis, mais fáceis. Sinceramente, com toda sinceridade, mais fácil. Tem o nosso esforço e tudo, mas Deus é quem permite. Então, assim, hoje eu sou bem sério de dizer que graças a Deus eu pude abrir os olhos e estar enxergando, estou tentando. Eu queria tentar bem mais, e eu sei que eu tenho que tentar bem mais. Eu sei que eu não tenho nem... O quarto da vontade que eu tenho de esforço para trabalhar, para conhecer sobre a minha profissão, se eu tivesse um quarto aplicado a mais para fazer a vontade de Deus, eu creio que muita coisa seria diferente. Mas é um problema a gente ficar ali se estagnando, achando que vai dar tempo, vai dar certo. E acaba que a gente esquece de Deus. E a gente vê que o autor, ele traz aqui para a gente realmente pegar nessa mocidade, essa oportunidade que nós temos, realmente de ir, de fazer, de falar, se preciso for, brigar, mostrar a verdade, aprender a verdade. Não esperar pela velhice. Ela já vai estar cansada, já vai estar com dor, a audição vai estar ruim, a visão vai estar ruim. Você não tem mais o mesmo vigor. Você não tem o mesmo vigor. Então, se em 2014, que eu tinha 24 anos de idade, eu tivesse vindo nessa caminhada com vigor, pelo tempo que eu estou na caminhada, 11 anos, é como diz a palavra, já era para ser mestre. Para ser mestre. Né? Então, aí quando a gente vê bem aqui no céu, quando ele fala aqui, ó, que e o pó volte à terra.
como era, e o Espírito volte a Deus, que deu. Então sabemos que a matéria, esse pó aqui, ele vai tornar a terra. Mas o Espírito quem deu foi Deus. Então a intenção aqui do autor é que esse Espírito volte a quem deu. Quem deu foi Deus. Então que esse Espírito possa voltar para ele. Mas enquanto nós negligenciar e tentar negociar, a gente pode... A matéria vai voltar ao pó de qualquer forma, mas o Espírito não vai voltar para tudo. Graças a Deus que Ele nos deu o Espírito dele para revestir o nosso. Revestir o nosso. A gente conseguir entrar no reino de Deus. E algo bem interessante isso. É Eclesiastes, você vê a sabedoria de Salomão, um cara que só pediu sabedoria. Ele conseguiu tudo, provou de tudo e no final ele já estava. Por isso, deixa eu mandar. Não, mas tá bom. Tranquilo. Eu falo não? O que me chamou mais a atenção aqui foi só comigo mesmo. Todas as obras serão o quê? Reveladas. Reveladas, as boas e as más. Tem muita obra má. Não, mas isso aí é quando o cara está escondendo. Eu acho que quando eu era jovem não dava para... Porque seria um conflito de muita coisa errada misturada com coisa. Essa aumentaria era mais a minha culpa. Foi no tempo certo, né? Eu tenho grande admiração pelos jovens que estão aqui nessa... Eu mesmo estava. Muito bem. E aí não prestava para nada. Mas é interessante, né? Como o Senhor guardou e hoje ele pode estar aqui, né? Que é o melhor, que a gente vê. Se for analisar os erros, as falhas, elas são bem maiores que os acertos. Mas a gente tem que ver aquele que deu a vida por nós, que nos perdoou, que nos lavou, que nos revestiu com um novo Espírito, dando uma nova oportunidade. Porque essas obras, elas hão de ser reveladas. Mas aquele que já não pratica mais, não tem que se vergonhar. Ele já foi perdoado. Aquilo que foi feito no passado, naquele batismo ali, ficou, já foi enterrado. Só que, claro, não saiu da nossa memória. Nós não perdemos a memória. Nós perdemos o velho homem. Ele morreu. Nós somos novas criaturas. E essa nova criatura, ela não deve se envergonhar do que fez. Ela deve ser grata pela oportunidade que teve de poder ser restaurada, né? Está sendo restaurada. Quando eu me lembro da minha vida, que eu era, assim, era como Deus falando lá para Ezequiel. Ezequiel, fala para esses ossos aí, tá vendo esses ossos? Fala para ele. Então precisou alguém falar para me ressuscitar. É isso que, né, é o pensar em Deus, né? Tinha um irmão pensando em Deus e falou, e foram, né, trançando, e eu estou aqui em pé. Mas eu estava morto espiritualmente. Não sabia. Mateuzinho. Bom, vamos lá. O que eu consegui entender aqui, compreender, é que basicamente é como se tivesse pinha que pensa se resguardar. Né? Quando jovem, no caso aqui, no capítulo 12, versículo 1, né? Lembre-se do seu Criador, nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenham neles prazer. Um, dois aqui só para complementar. Lembre-se do Criador antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Aí, no caso aqui, eu estava um pouco de dúvida em relação a essa parte, né? Por conta da palavra mocidade. Aí, aqui no capítulo 11, versículo 9, ele explica aqui. Mocidade. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, é que o seu coração lhe dê
muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. O que eu entendi aqui, que a mocidade tem que vigiar em relação a isso, que é quando a gente está muito assim, eu diria na parte mais da carne, né? Para tudo que seja assim, questão de vaidade, desejo, essas coisas, e a gente não dá tanta atenção da parte religiosa, da parte de Cristo, da parte de Deus, da parte do Espírito Santo. E vamos lá, alguns aqui já contaram histórias antes do passado, que, vamos lá, 10 anos atrás, fez escolhas que até hoje pagam por isso. Aí creio que esse pode ser até um belo exemplo em relação a isso. Por causa da mocidade de 10 anos atrás, hoje está pagando por isso. Ou seja, hoje Deus está pedindo as contas. Porque, tipo assim, a justiça de Deus, ela é justa. Porém, ele perdoa a todos nós. Porém, a gente ainda sofre as consequências das nossas escolhas do passado. Então, no versículo 1 e 2, basicamente o capítulo 12 todinho, resumindo dele, é para a gente se resguardar para um futuro, né? Quando acabar a parte da mocidade, a gente está o mais puro possível. Eu fui uma vez que eu consegui absorver. Espero que tenha sido bastante explicativo. Da forma Simão Chileno, muito bom. Muito bom. Pegou a visão, Luiz? É interessante, irmãos, que essa condição da velhice, ela chega para todos, né? Mas a mente de quem envelheceu com Cristo é outra. Né? É interessante que isso é até uma promessa, né? Tem nas Escrituras, né? Que o corpo vai se desfazendo e a mente se renovando. Então, a mente do cristão que permaneceu fiel por toda a sua vida, a velhice pode até a matéria chegar assim, o dente cair, a força. Que isso? Mas a mente está renovada, ela está firme, né? Se continuar, né? Perseverando. Amém. Estava vendo que Paulo tinha muita preocupação com os irmãos. Ele disse, olha, eu choro dores de parto, até Cristo ser formado em nós. Porque a gente se batizou. A gente se batizou, mas às vezes não sabia nem abrir a Bíblia. E a gente, como é que a gente cresce, deixa Cristo crescer em nós, né? Através da comunhão com Ele, da palavra. E aí Ele vai nos ensinando, né? Mostrando. Né? E moldando. Moldando. Porque Paulo, ele tinha muito esse prazer de ver Cristo formado nos irmãos. Então, essa formação, ela não vem assim, sabe? Como os pentecostais, né? Diz que não, o muito estudar é enfado da carne, realmente. Mas aqui é dentro do temor, buscando na literatura acreditar que tudo isso aqui é inspirado por Deus. E Ele quer realmente que nós se guarde. Né? Como bem falou o nosso irmão Mateus. Diz, olha, jovem, pode viver, mas a gente vai, mais tarde, a gente vai prestar uma continha. E Ele nos deu capacidade de quê? De ter hoje um guia dentro de cada um de nós. Para a gente passar livre no momento final da prova. Né? Porque é uma prova. E agora essa questão do estudo, né? Não é que ele está fazendo uma apologia a não estudar, ser desleixado, não aprender. Não, é necessário o aprendizado, e o aprendizado está nas escrituras. Isso é essencial. Mas sabe, uma vez, estava fazendo um estudo, né, assim, lá, nós fomos com uma reunião na casa do irmão que estava estudando. E uma coisa, estava a igreja lá, a irmandade, aquela alegria, lembrando do Senhor, na atitude. E onde é que estava o irmão? Estudando.
precado, sozinho. E eu pensei, e nós estávamos fazendo a mesma matéria, a mesma coisa. Só que eu sempre dizia, eu não vou deixar ali na comunhão, tá, com os irmãos vivendo, para estar enfadado no estudo que é importante, né? Fazendo descaso. Mas se eu aprendi lá que eu tenho. O que eu aprendi é que eu tenho que estar vivendo assim, não, eu tenho que estar vivendo. Porque não vai adiantar tanto enfado, tanto estudo, que é necessário. Mas a gente, é interessante a gente pegar Eclesiastes, Salomão diz que da bebida, né? Da alegria, das mulheres, da riqueza, de tudo. Entendeu? Os seus olhos não poupam tudo aquilo que ele precisava, desejou. Né? E ele chega no final, só, no final de tudo, no resumo de tudo, no fim da vida, depois de correr. A única coisa que resta é temer a Deus e pronto, é temer e esperar dele, e ter um equilíbrio de tudo. Né? Se for na alegria, tem uma parte que até é confusa, que ele motiva o jovem a aproveitar a juventude, né? A mocidade, mas rapaz, e aqui no final já chega dizendo para a de Deus a mocidade. Mas como a irmã falou, a gente viver a vida boa, bela que Deus nos dá e faz aquilo que é importante, mas nunca esquecendo de Deus, nunca esquecendo, vamos dizer, do nosso compromisso, da nossa parte com Deus, que é o principal. Porque o perigo é esse, a gente pegar a vaidade da juventude, que sabe nos dias de hoje, a gente vai vendo que a vaidade, ela saltou um passo muito largo da própria juventude e está nos mais velhos. A gente vê quantos irmãos entrando pela vaidade. Na vaidade completa, de riqueza, de beleza, de status, de poder, de conquistas. Não está mais só no jovem essa vaidade complexa e completa na vida do ser humano. É por isso que ele diz, a vaidade de vaidade, é a vaidade da própria vaidade. A pessoa ser vaidoso pelo que ele é, e daquela vaidade ele também já tem a vaidade da vaidade dele. E ele diz, ó, tudo é vaidade. E ele resume, na suma de tudo, no resultado final, pode correr para todo lado. Pode procurar alegria no vinho, pode procurar alegria na mulher, pode dar alegria em viver a vida, viva, no estudar se for preciso, mas se você se aprofundar, se enfadar, não só no estudo, mas em toda a sua própria vida, no trabalho, na conquista, e não se lembrar mais de Deus, não pode adiantar em nada. E aí a obra que o irmão falou, que vai ser revelada, vai ser a obra de tudo, a coberta, até as encobertas, que é aquela que a gente tipo omite. Passa uma imagem que é e que não é. Mas as obras que Deus não leva em tempo, o tempo da ignorância, que, como a gente fala sempre, né, que a gente se batiza, nova vida, nova criatura, para Deus, as nossas obras, depois que a gente se batiza ali, é dali para frente. Agora, é claro, se dali para frente tiver uma obra errada perante Deus, encoberta, longe dos caminhos de Deus, é essa obra que vai ser revelada, uma obra que vai me trazer a condenação. Perdição. Amém. Gostaram dela? Muito bom. Eu treinei bastante para ligar essa pregação. Treinei todo dia. Esse é bom, Mas o líder é esse, ele Conduz. Papai de liderança, conduz, né, irmão? Ele deu 3 tipos, só absorveu. É ruim quando a gente dá o texto, fica todo mundo calado. Aí você tem que falar. Senhor Deus, obrigado por este momento tão especial com nossos irmãos aqui em Cristo. Obrigado por tudo e obrigado por cada pessoa que esteja neste momento. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome do Senhor. Amém. Amém. A minha neta, ela aprendeu a dizer amém, né? Então, ora e ela fala amém. Aí, outro dia, meu filho que estava almoçando lá na casa do avô da minha nora, aí, quando ele ora, demora demais a oração, né? Aí a neném ficou, amém, amém.